Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos dar início, irmãos, ao nosso culto ao Senhor. Vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé quem pode. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te dar graça, Pai, por este momento de estar na Tua presença, Pai. Nesta hora a Tua igreja vai se dispor de sair dos lares, Pai, para te adorar em espírito e em verdade, Pai. Recebe a nossa adoração como um cheiro suave, Pai. Que venha, Senhor Deus, nesta noite, Pai, dar ânimo, confortar, consolar. Venha ter total liberdade, Espírito Santo, para agir no nosso meio. Tu és aquele que pode todas as coisas, Pai. Surpreende, Pai. Toma toda a liberdade, faz o teu querer nesta noite, Pai. E recebe, Pai, a nossa adoração, o nosso culto racional, Pai. Assim eu te peço e já te agradeço, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Aqueles que não vieram, Senhor. Amém. Vamos fazer a leitura inicial, irmãos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a seguir. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a seguir. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia, né? Não tinha ainda não. Eu espero você achar. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a seguir. Amém? Amém. Vamos ler. E nós, como cooperadores de Deus, também vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão. Porque ele diz: no dia aceitável eu te escutei, e no dia da salvação eu te socorri. Agora é tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo em coisa alguma, para que o vosso ministério não seja achado em falta ou censurado. Antes, em tudo nos recomendamos como servo de Deus, em muita perseverança, em tribulações, em dificuldade, em angústia, em chicoteamentos, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em noites sem dormir, em jejum, em pureza, em conhecimento, em paciência, em bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na mensagem da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, tanto de ataque como de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, como se fossemos mentirosos, sendo porém verdadeiros, como desconhecido, porém bem conhecido, como quem está morrendo, mas de fato vivendo, castigado, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa, né? É verdade, Senhor. A gente tem que ter a responsabilidade de não deixar a graça de Deus ser em vão a nosso respeito. Temos que exercitar o nosso chamado, a nossa vocação com excelência. Fazer aquilo que o Senhor colocou nos nossos ombros, né? Com disposição, com ânimo, né? Com fé e coragem. Vamos orar uma vez mais? Deus amado, queremos te agradecer, Pai, por essa palavra maravilhosa, Pai. Continua falando conosco, Pai. Continua tomando a direção desse trabalho, Pai. Falando a cada coração, a cada vida. Tu conhece, Pai, como teus servos, Pai, como teu povo tem adentrado aqui. Venha de encontro, Pai, com a necessidade, Pai. Abençoando de uma maneira toda especial, Pai. Assim eu te peço, Pai, fica conosco, Pai. Toma a direção, toma a hegemonia desse trabalho. Assim eu te peço. No nome santo de Jesus. Amém. Os louvor da oportunidade. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Essa é a hora da
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluias. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Nós estamos aqui sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados, vamos fazer oração, né, para interceder sobre essas vidas. Aproveitando que os irmãos estão de pé, confesso que alguns nomes eu não vou entender, mas o Senhor é aquele que sabe todas as coisas, né? Amém. Vamos orar então? Soberano Deus, eterno Pai, queremos, Pai, uma vez mais, Pai, elevar, Senhor Deus, a Ti, Pai, a nossa voz, porque Tu és o Todo-Poderoso, aquele que é grande, Pai, aquele que pode sarar, que pode fazer, Pai. Nesta hora, Pai, queremos apresentar essas vidas, Pai, que aqui estão, Senhor Deus, mencionadas, Pai. O Senhor conhece a cada vida, a cada coração, o que precisa, Pai. O Senhor venha cobrir com Teu sangue, venha sarar, Pai. Venha libertar de todo mal, Pai, de todo embaraço. Tu és aquele Pai que tem todo o poder, Pai. Venha entrar com providência que te pedimos, Pai, te rogamos.
tua benevolência, a tua graça, Pai, porque sem ti nada somos, nada podemos, Pai. Mas se o Senhor quiser, Pai, pode, Pai, curar, pode, Senhor Deus, sarar, pode renovar, Pai, pode, Senhor Deus, fazer aquilo que tu queres, Pai. Oh Deus, assim te pedimos, Pai, venha traga com providência, Pai, em prol dessas vidas, Pai, que o Senhor venha surpreender, Pai, porque tu és o médico dos médicos, Pai. Assim eu te peço no nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus nosso. Glória a Deus. Louvor, né? Vamos tirar a oferta, irmãos. Queria convidar nossa diaconista, a irmã Florips, a fazer essa oração. Irmã, venha abençoar os dizimistas. A paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nesse momento nós vamos retirar nossas ofertas. Pedimos ao Senhor que abençoe a tua igreja, abençoe teu povo, Pai. Derrama vossas bênçãos gloriosas para que nunca falte na mesa das pessoas alimentos, vestuários. E também, Pai, que as pessoas possam ter emprego, para ter um ganho e poder ter uma vida digna perante o Senhor. Eu agradeço ao Senhor desde já, porque sei que o Senhor é o Deus da providência. Amém. Amém, Jesus. De todos os nossos lares. Amém, Senhor. Vamos ofertar com carinho, com amor. O Senhor é aquele que conhece. O louvor está com a oportunidade. Pai nosso nos céus, santo é teu nome.
Ainda falta 5 minutos para 7h30. Ninguém quer falar que Jesus é bom? É maravilhoso. Eu ouvi a nossa irmã. Maravilhoso. Amém. Então vamos fazer oração para a gente entrar na palavra. Vamos ficar de pé. Vamos abençoar o serviço, Senhor. Amados, estenda as mãos para cá, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, queremos apresentar o teu servo que vai ministrar a tua palavra nessa hora, Pai. Continua usando como tem usado de forma tremenda, sobrenatural, Pai. Porque necessitamos, Pai, do teu maná, do teu alimento, Pai. Estamos aqui, Pai, para ser saciados, alimentados, ser enchidos do teu Espírito Santo, Pai. Usa de maneira poderosa, Pai, de maneira, Senhor, sobrenatural. Eu te peço uma vez mais. Surpreenda, Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço e te peço. Oh Deus, Pai, Amém. poderoso e obrigado. Pai do Senhor, meus queridos. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Pode se assentar. Aproveitando que vocês estão se assentando, eu acho que eu vou me assentar também. Vai não, pastor. Verdade, né? Não. Eu vou pedir para o Guilherme me ajudar aqui. Então, não tenha pressa. A noite inteira. Jesus é bom, né? Jesus é maravilhoso. Vamos compreender. Amém? Amém. Agora eu preciso do meu tablet ali, por favor. Isso. Minha Bíblia também. Obrigado. Gente, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Primeira Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Todos acharam? Amém. Amém? Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Meus queridos, esse trecho ele é interessante, que ele linka uma situação que nós estávamos estudando nas semanas passadas aí, que nós estávamos falando da carta aos Colossenses. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele está escrevendo para o seu discípulo Timóteo, porque Timóteo, um jovem pastor,
Ele estava sofrendo o mesmo problema que os outros pastores naquela época, que era a tal da heresia do gnosticismo, dos judaizantes dentro da igreja, que queriam tirar a primazia do Evangelho de Cristo. Eles diziam que tudo aquilo que a gente conhecia, que é somente conhecer a Cristo, somente ter o presente da salvação, seguir o caminho do Senhor, só isso não basta. Só isso não bastava, na verdade, né? Só que eu digo não basta porque a palavra de Deus, ela não tem que ser atualizada, como estão dizendo aí. Ela é atual, desde lá da eternidade. E o apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, fortalecendo a fé de Timóteo, para que ele continue pregando a palavra a tempo e fora de tempo, para que essas heresias sejam derrubadas em nome de Jesus. Então nós temos esse problema que estava ocorrendo na igreja, que basicamente esses gnósticos, eles pediam para si o título de cristão. Deixa eu traduzir para vocês. Na cabeça deles, só eles seriam salvos, mediante tudo aquilo que eu expliquei para vocês, que eles faziam o culto dos anjos. Eles precisavam, você para que chegasse a Cristo, você teria que aprender com eles aquela revelação que só eles tiveram, que o caminho para o céu era como se estivesse pagando um monte de pedágio. Você pede para o santo tal, pede para o anjo tal, pede para não sei o que, para chegar lá. E Cristo diz que Ele é o caminho. E Paulo aqui ele está reafirmando que Cristo é o caminho, que nós temos que combater a heresia com Cristo, nada mais. Precisamos que Jesus venha ser a primazia da nossa vida. Interessante aqui que eles afirmavam que esse conhecimento secreto, que só foi revelado para eles, que vocês podem comparar aí agora também na mídia, que parece que essa revelação só está para os medalhão lá que só eles sabem. Não está para você que teve um encontro com Jesus, não está com a gente aqui, que nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor, vivendo uma vida santa. Não, é só para essas pessoas que tiveram uma revelação, que muitas vezes, irmãos, a vida dessas pessoas não chega a 10% da vida que vocês levam diante de Deus. O que eu quero dizer para vocês, o apóstolo Paulo, ele era tratado como um mendigo. Sabe por quê? O ministério dele, ao olhar dessas pessoas, não tinha pompa. Sabe por quê? Porque ele dependia extremamente na misericórdia do Senhor. Ele precisava somente da misericórdia do Senhor. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, ele começa a dizer: quem é que subiu ao terceiro céu? Quem foi levado lá, com corpo ou sem corpo? O contato que ele tinha com Cristo, o encontro que ele teve com Cristo, fez com que ele largasse tudo aquilo e entendesse que toda a cultura judaica dele não tinha utilidade nenhuma, que tudo aquilo que foi revelado para ele serviu simplesmente para mostrar o pecado dele. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, ele enxergou a salvação, e a salvação ela é tão brilhosa, mas ela é tão cheia de pompa. Cristo é tão lindo e maravilhoso que ele se cegou e caiu aos pés de Cristo na beira da estrada. Essas pessoas não entendiam isso. Estavam lá na igreja de Éfeso, tocando terror, irmãos. E o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, para fortalecer essa ligação, para que ele continue firme. E esse trecho aqui do capítulo 2, do verso 1 a 7, ele é uma oração, é um trecho de uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo para a igreja, para Timóteo, para nós nos dias de hoje, podemos usar esse trecho.
E ele inclui um propósito evangelizador. E aqui ele anuncia que a fé cristã é para todos os homens. Meus queridos, eu quero meditar com você essa noite, esse tempo. A fé cristã é para todos os homens. Não é só para um grupinho exclusivo. Não, a revelação não veio só para um, não. A revelação veio para todos. Cristo encarnou para todos. Não foi para meia dúzia, não. Não foi para meia dúzia, não. Não é só meia dúzia que tem revelação, não. Cristo se revelou. E na cruz do Calvário, Ele se mostrou ao mundo e a salvação estava ali. Deus, em João capítulo 3, verso 16, Ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira, está lá no passado. Deus já amou. Continua amando. E o Filho dele foi colocado numa cruz. E o amor de Deus não se mostra como nós dizemos assim: ah, mas eu te amo, meu irmão. Não. Deus mostrou para nós assim: meu amor para você não é de palavras. Está na cruz do Calvário. O que eu tinha de melhor, eu dei para vocês. E eu queria meditar com vocês a partir do verso 1. No verso 1 diz assim: antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. No verso 1, em primeiro lugar, nós podemos entender que todos os homens podem ser salvos. Todos. É todos, não é um só não. Não é só meia dúzia, não é só algumas pessoas. São todos. Mediante o que eu acabei de dizer para você. Crer na obra redentora de Cristo. Em segundo lugar, o próprio Deus é salvador dos homens. Porque Ele criou você, criou eu, criou todo o universo e também, quando Ele criou a todos nós, Ele já criou também a salvação em Cristo para você. Não estou dizendo que Cristo foi criado, Cristo foi gerado, mas a salvação foi Deus, na sua infinita sabedoria, que demonstrou ao mundo, e ela foi criada lá na eternidade passada, lá no céu. Nós vemos aqui em terceiro lugar, a salvação é mediada por intermédio de Cristo. Então, meus queridos, deixa eu fazer um comentário para você aqui. Fazer uma colocação bem simples. Não fique debaixo da minha cobertura, não. Tá? A minha cobertura não resolve. Fique debaixo da cobertura de Cristo. Porque é Ele que intercede de dia e de noite diante do Pai pela sua vida e pela minha vida. Muitas pessoas aqui, nos dias atuais, dizem assim: você não pode ficar debaixo da minha cobertura, porque eu sou A, eu sou B, eu tenho título tal, porque eu sou ungido, Senhor. Que Deus me separou para fazer uma obra, eu sei, mas quem é o caminho é Cristo. Em quarto lugar, não há exclusividade de grupos para a salvação. Eu fiz com vocês, com a grande maioria aqui, eu fiz discipulado. E numa das lições ali, nós vemos sobre seitas. Existem algumas pseudo-igrejas que dizem que somente o batismo dela serve, somente se tiver lá com eles que vai para o céu, se não tiver lá vai para o inferno. Tem uma igreja aí, que é a igreja mãe, que diz que a salvação está com eles, o resto está tudo jogado no limbo. Não, meu querido, a salvação está através de Cristo. O céu está aberto por Cristo. Jesus está aqui presente, querendo que você entenda que a salvação é por Ele e por ninguém, somente por Ele. Em quinto lugar, a fé cristã, ela é universal, dotada de poder para salvar os que confiam em Cristo.
Entendo, tem uma igreja reunida agora aqui, mas tem uma igreja na China, tem uma igreja no Iraque, debaixo da terra, lá louvando e agradecendo o nome do Senhor. Tem uma igreja lá na Arábia, tem uma igreja lá no Egito, tem uma igreja na África, tem uma igreja na Bolívia agora sendo perseguida. Não é só a gente que está louvando a Deus, não. O mundo todo pode louvar o Senhor. Essa fé cristã universal, ela está em todo lugar, inclusive no céu, porque quem já partiu já está louvando o Senhor lá também. No verso 2 ele diz assim que a gente tem que interceder em favor dos reis e de todos os que se acham, investir de autoridade para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Nós tivemos uma eleição aqui hoje. Se teu candidato não ganhou, amém. Se o meu não ganhou, amém. Mas assim, essa semana eu recebi uma crítica de uma pessoa, dizendo assim, porque o presidente tal foi preso injustamente. Amém. Eu falei, tá bom. Mas eu falei assim, enquanto ele esteve no governo, eu orei para Deus converter o coração dele. Enquanto ele esteve no governo, eu orei para dar certo. Quando passou para outra, eu orei para dar certo e eu orei para converter o coração dela. Agora está esse aí, goste você não, goste eu não, goste eu sim, goste você também. Eu também estou orando pela essa vida, para que ele se converta, para que a gente tenha paz no nosso país, para a gente possa continuar pregando o Evangelho. Na nossa cidade é a mesma coisa. No nosso estado é a mesma coisa. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que a salvação dos governantes e também pedir por um bom governo para aqueles que devemos obedecer como autoridades civis é uma obrigação. É uma obrigação, irmãos. Em segundo lugar, aqui no verso 2, para que tais governantes não se tornem perseguidores da fé, para impedir o progresso da igreja e tragam mais sofrimentos humanos, afastando pessoas das figuras do Evangelho. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. As pessoas dizem que a igreja não tem que se meter em política. Concordo que não deve se meter em política e trazer político aqui para dentro para trazer benefício para a igreja. A igreja foi feita para servir a cidade. A igreja foi feita para servir o país. A igreja foi feita para servir o mundo. Não foi feita para ser servida. As pessoas têm uma ideia muito contrária do Evangelho. Vamos colocar um candidato da nossa igreja lá, porque nós vamos lutar pelos nossos direitos. Nós temos que lutar o direito do mundo todo. Nós temos que alcançar o Evangelho, alcançar o mundo com o Evangelho. Nós temos que colocar pessoas lá que têm princípios. Mas se as pessoas que nós colocarmos lá se desviarem do caminho, é obrigação nossa orar e não misturar as coisas, porque o mesmo sol que bate na sua cabeça, ela bate na cabeça daquele que não é crente. A mesma chuva que cai na sua cabeça, cai na cabeça daquele que não é crente. Deus, Ele é um Deus de todos. A fé cristã, como eu disse para você, é universal. É nossa obrigação continuarmos a clamar pelas nossas autoridades. Em terceiro lugar, para que tenhamos uma vida piedosa aos nossos semelhantes. Imagine uma coisa, irmãos, se os nossos governantes, ao menos, não estou dizendo que precisa seguir a nossa religião, não, mas ao menos seguiriam os princípios cristãos. Todos aqui sabem que eu fazia capelania até ficar enfermo, com os policiais aqui de Novaes e de Tabapuã. Capelania não se prega religião, se prega princípios. Irmãos, você quer ver avivamento? Vai conversar com os policiais. Na época que nós estávamos fazendo a capelania, eu e minha esposa, nós vimos pessoas que nunca quiseram nem ouvir falar de Evangelho, que nunca quiseram, a palavra pastor abominava. Irmãos, mas quando as pessoas entendem os princípios do Evangelho,
entende que a fé, ela não é uma religião. A religião, a palavra religião, ela é uma palavra boa. A palavra do grego que chama-se religare, que significado é ligar você de volta com Deus. É o que Cristo faz, de pegar você que estava em rebeldia com Deus e ligar de volta. A palavra religião serve para isso, mas nos dias atuais, a palavra religião ela serve para rotular. Religiosidade hoje mata. Se você não é da minha igreja, da minha religião, eu passo com o carro em cima de você, o que acontece em muitos lugares por aí. Agora, imagine pessoas que têm princípios do Evangelho governando o nosso país, governando a sua cidade. Pessoas que tenham esses princípios. Mas sabe como que eles vão ter esses princípios? Olhando para mim e para a sua vida. Não é olhando para a religião em si. Porque se você não sabe, você vivendo o Evangelho, você evangeliza sem abrir a boca. E nós temos que ter esses princípios. Como eu disse para vocês, a igreja é feita para servir. A igreja não tem que ser a igreja que está na cidade, não. Ela tem que ser a igreja da cidade, para fazer a diferença. Na hora que tiver alguém passando dificuldade, a igreja tem que se juntar e ajudar. Pessoas que estão possessas, precisando de ajuda, a igreja tem que estar lá para ir lá libertar, orando, intercedendo. Verso 3, continuando, ele diz: porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. É bom e agradável em primeiro lugar, porque Deus, vendo dessa forma, existe uma harmonia entre nós e o Senhor. O pensamento é o mesmo. Se você age conforme a vontade de Deus para com os homens. Em segundo lugar, o libertador, Cristo, ele franqueou, quer dizer, ele deixa você ser filial dele aqui na terra, para você divulgar esse evangelho, para você levar esse evangelho para pessoas que precisam da vida, que Cristo é vida, e é Ele que nos justifica. Imagina se pelo menos de 100 pessoas que você conhece, uma pessoa conhecesse a Cristo por você, por ver o que Cristo fez na sua vida, não pelo que você prega, mas por quem você é. Porque pregar é uma consequência de viver. E muita gente muitas vezes fala para mim assim: sabe, pastor, eu até acho boa a pregação de tal pessoa, de tal pregador, mas eu não consigo ver a vida, eu não consigo olhar lá dentro. Tem pessoas que nem nos olhos olham quando está pregando, sabe? Eu costumo dizer que para eu pregar eu tenho que olhar nos olhos da minha esposa, porque se ela fizer assim, Jesus já fez assim, faz tempo. Verso 4: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus, Ele quer realmente que todo mundo seja salvo, mas em primeiro lugar Ele não determinou isso. Existe algo na natureza humana que Deus respeita, que é a sua atitude. Se é o livre-arbítrio, se é a livre-agência, pouco importa. Mas Deus, ele não decretou que todo mundo vai ser salvo. Ele abriu as portas para que você enxergue a Cristo. Irmãos, esse assunto aqui ele é complexo, eu vou só dar uma pincelada. Nós cremos que Cristo ele vem e nos resgata. Não importa quem você é. Agora, Ele quer que você permaneça nele. Você pode ouvir o Evangelho, você pode conhecer a Cristo, só de ouvir falar, e pode simplesmente nunca mais fazer mais nada, simplesmente conhecer Cristo de ouvir falar. Mas você pode ouvir falar, você pode sentir, você pode viver, e você pode basicamente
se enveredar nesse caminho de Cristo, que é um caminho de pessoas vencedoras. Somente em Cristo Jesus nós temos salvação. Não há preço para isso. A salvação foi nos dada de graça. Mas nós temos que entender uma coisa: não é porque foi dado de graça para você que não custou nada. Custou um alto preço. Jesus teve que descer do seu alto e sublime trono para vir encontrar com você por amor. E o Pai deu Ele em sacrifício vivo para nós, para que os nossos pecados fossem apagados e para que o nosso nome fosse escrito no livro da vida. Em segundo lugar, esse é o desejo de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo que esse desejo, ele expressa nessa oração, para ir ao contrário desse povo aí que era dizendo que era só eles que iam ser salvos. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus quer que todo mundo se salve, mas temos que ter sabedoria para entender. Nem todo mundo vai ser salvo. Só que o apóstolo Paulo diz isso indo contra esses grupos. Nós podemos dizer também contra essas seitas que pregam isso hoje, porque a palavra de Deus é atual. E nós temos que entender que nós temos que saber que Cristo está no controle de todas as coisas. Ele que dá a salvação. Deus que nos escolhe. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Verso 9 e verso 10. Minha Bíblia diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Você quer ter salvação? Nosso Deus dá, mas o Cordeiro te dá o caminho. Continuando, irmãos. Em terceiro lugar, Ele é o único Deus e trata diretamente do mesmo modo com todos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é que Deus Ele fala do mesmo jeito com todo mundo. Ele trata por igual. Do mesmo jeito que Ele fala comigo, Ele vai falar com você. Da mesma forma Ele fala. Mas o que Ele fala para mim, serve para mim. O que Ele fala para você, serve para você. Ele fala com todos. Mas Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele trata seus filhos por igual, mas Ele supre a necessidade de cada um, conforme a necessidade de todos. Em quarto lugar, irmãos, o conhecimento da verdade faz de Deus o único Salvador e Cristo o único mediador entre Deus e os homens, sem necessidade de conhecimento secreto. Isso quer dizer o quê? Se Cristo, Ele é o único Salvador, nós não precisamos de mais nada. Você não precisa fazer como Martinho Lutero fazia, subir as escadarias da catedral de joelho para pagar a penitência. Você não tem que fazer como ele mesmo fazia, de se martirizar, se bater, se rasgar. Fazer como pessoas fazem, que mediante a santificação precisa se cortar, se bater, se crucificar. Não. Deus quer que você tenha conhecimento da salvação. E esse conhecimento vem através de Cristo para você. Esse conhecimento vem na sua vida,
Porque Cristo nos dá prazer de vir atrás de nós, irmãos. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é que eu não vou servir um Deus que Ele se preocupa em ir aonde que ninguém vai? Entenda uma coisa, eu tenho um retrato na minha cabeça de Marcos capítulo 5, lá no templo de Betesda. Cristo, ele entra naquele local, tinha centenas de pessoas naquele local. Só que Cristo, ele vai diretamente somente numa pessoa. Ele cura somente uma pessoa. Ele dá a salvação somente para uma pessoa. Enquanto todos estavam na festa, Cristo, ele vai aonde a gente está, na alegria e na tristeza, no momento de paz ou no momento de guerra. Cristo, ele nos dá paz no meio da guerra. Como é que a gente não vai servir um Deus desse? Como é que a gente não vai conseguir caminhar com Cristo nossa vida toda? Uma das coisas que eu fico besta e fico triste é ver pessoas que conhecem a Cristo, viram o milagre que Cristo fez e larga Ele a troco de coisas que o mundo oferece. No verso 5, irmãos, ele diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo o homem. Por que ele diz isso? Em primeiro lugar, houve a mediação pré-encarnada de Cristo. Antes, lá atrás, Cristo já mediou por nós, encarnou. Em segundo lugar, tem essa mediação contínua de Cristo. Como eu disse para vocês aqui, Ele está diante do trono do Pai, do lado do Pai, intercedendo por nós dia e noite. E Ele nos promete que Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. E para finalizar, em terceiro lugar, existe uma mediação futura de Cristo no reino dEle. Nós estaremos reinando com Ele pela eternidade. É por isso que nós nos reunimos aqui, para louvar e agradecer o nome do Senhor, para que nós saibamos quem Ele é. Em primeiro lugar, você só pode servir alguém se você conhece. Você só pode testemunhar de alguém se você conhece. Você só pode viver uma vida diferente da qual você vivia ou vive até agora, baseado numa vida de um Deus que você conhece. Por que as pessoas não mudam? O Evangelho não entra? Porque eles não conhecem a Cristo. Por que você olha, hoje é uma vergonha, os púlpitos das igrejas, que eles têm pregado? Eu só de ver, só de ouvir, eu choro. Eu não me conformo com um Deus tão santo. As pessoas estão profanando a sua santidade a troco de nada. Verso 6, o apóstolo Paulo diz: ao qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Em primeiro lugar, Cristo se deu como oferta e sacrifício na cruz do Calvário, de livre e espontânea vontade, para salvar a humanidade, por causa de seu amor e obediência ao Pai. Quero que você responda uma pergunta para você mesmo: tinha necessidade de um Deus tão santo passar por tudo que Cristo passou? Tinha. Ele mesmo disse: se Ele quisesse, Ele podia clamar 12 legiões de anjos para interceder por Ele. Mas não. Ele se humilhou em forma de servo. Servo, traduzido tanto na hebraico como no grego, na Bíblia, é escravo. Imagina assim, você, escravo do diabo, ele pisa e sapateia em você, ser jogado no chão, e você fica quietinho. Só que quando você vai para o trono de Cristo, você começa a murmurar. Estou falando que isso é normal, não estou falando que todo mundo faz. Mas Cristo, Ele se humilhou, Ele se esvaziou de todo o poder que Ele tinha, para poder passar por isso, por mim e para você. Em segundo lugar, Paulo afirma
o imenso valor da expiação pelo sangue de Cristo, contrapondo os gnósticos que negavam que houvesse valor expiatório, que não havia valor expiatório no sangue de Cristo. Deixa eu falar uma coisinha para você. As pessoas dizem hoje que se você ofertar, Deus é obrigado a fazer aquilo que você quer. É o discurso que esse povo tinha. Pelo nosso conhecimento você chega ao céu. Sangue de Cristo? Cristo morreu. Você acha que um Deus tão santo ia morrer? O nosso Deus morreu sim. Morreu não. A Bíblia diz que Ele entregou seu Espírito ao Pai. Porque senão Ele estaria lá até hoje olhando para nós. Ele entregou seu Espírito e somente um Deus Santo ressuscita de dentre os mortos e hoje está sentado diante de Deus, o Pai, entronizado sobre toda a glória que Ele merece. E sobre todo o nome é o dele. Isso ninguém pode negar, e se alguém nega, vai haver um dia, como nós cantamos aqui, o primeiro hino que nós cantamos aqui, todo joelho vai se dobrar e vai reconhecer, vai ser obrigado. Hoje se dobra quem quer, mas vai ter um dia que até aqueles que transpassaram, que não quiseram, vão ter que se dobrar e vão ter que aceitar o reino eterno de Cristo para toda a eternidade. Em terceiro lugar, Deus demonstrou interesse por nós, conforme o plano divino, com a expiação, através do sangue de Cristo, provendo liberdade ou um resgate para a humanidade toda. E isso foi realizado no tempo apropriado em favor dos seus eleitos. Eleitos somos nós que temos o privilégio de estarmos aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Eleito é aquele que teve o privilégio de entender o chamado de Cristo. E foi feito esse resgate foi feito lá no passado por Cristo. Mas Deus já salvava desde o início através da sua graça. Deus salvou Abraão, salvou Jacó, salvou Davi, tudo pela graça, mas agora é pelo sangue de Cristo, que nos limpa de todo o pecado. O sangue de Cristo nos justifica diante de Deus. O sangue de Cristo nos transforma e nos deixa apresentável a Deus, alvos como a neve. Cristo nos coloca diante do Pai e fala assim: Pai, lembra do Márcio? Porque Deus só consegue enxergar a gente depois que Cristo nos resgata e coloca diante dele e fala assim: por amor a mim, Pai, limpa os pecados dele, apaga o passado dele, porque hoje ele vive para mim. E faz isso com você também, e pode fazer por todos esses que estão passando aqui na rua agora. Finalizando, o apóstolo Paulo diz assim: para isso fui designado, verso 7, pregador, apóstolo, afirmo, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. O apóstolo Paulo foi enviado para nós, para que o evangelho chegasse até nós. Aqui ele demonstra o seu apostolado. Apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer enviado. Então quer dizer que ele mostra o porquê que ele foi enviado, para que Cristo seja pregado para você e para mim, para que as palavras do Senhor cheguem até nós. E aqui ele fortalece os ministros contra esses mestres hereges, e fortalece vocês, que a partir daqui 10 minutos vocês vão embora, a grande maioria vai embora, e vai voltar a enfrentar a vida aí fora, e não vai mudar não, as dificuldades vão ser as mesmas, só que Deus ele não muda. Malaquias capítulo 3 verso 6, lá diz assim: eu, o teu Deus, o Senhor, não mudo, e esse é o motivo de vocês não serem consumidos. E por isso Cristo, ele nos garante a vitória em meio à tempestade, em meio à guerra, em meio à luta. Em terceiro lugar, essas palavras afirmam que o ministério de Paulo era efetuado no terreno
da ortodoxia cristã. Isso quer dizer assim, é o total evangelho pregado na íntegra. Irmãos, eu tenho meus defeitos, mas uma das coisas que eu primo é a palavra do Senhor, é a minha vida diante de Deus. Eu sei que se eu pegar aqui, no capítulo 1 de 1 Timóteo, Paulo diz que ele é o principal dos pecadores. Se o apóstolo Paulo tem coragem de dizer um negócio desse, imagina eu do jeito que eu sou. Imagina a carcaça velha que eu sou. E eu falo para vocês, o apóstolo Paulo não é o principal dos pecadores. O principal dos pecadores sou eu. E você pode dizer a mesma coisa para você, porque você conhece quem você é. O Evangelho, ele mostra quem você é. Ele demonstra o quão a gente não presta. E por isso que nós temos necessidade de, dia após dia, estar diante de Deus, desse Deus Santo, buscando essa ortodoxia, buscando essa vida cristã verdadeira. Como que nós podemos aplicar tudo isso, irmãos? Em primeiro lugar, para finalizar, nós como cristãos devemos nos dar a oração. Existe um provérbio popular que somente a oração move o coração de Deus. Existe outro que diz assim, que tudo pode ser mudado pela oração. E eu creio dessa forma. E eu creio mesmo, porque Deus, ele nos muda para que nós possamos interceder, para que mais pessoas venham mudar. Em segundo lugar, em nossas orações, devemos ter um interesse generoso pelos outros como por nós mesmos. Imagina o seguinte, se vocês orassem por mim como vocês oram por vocês, e se eu orasse por vocês do jeito que eu oro por mim, que bênção que seria. Não estou dizendo que vocês não fazem isso, mas se vocês não fazem, como que seria? Como que a nossa vida não seria diferente? Em terceiro lugar, a oração consiste em várias partes. Primeiro são as súplicas. Você vai lá e pede. Sabe? Você intercede e você agradece. Se der para inverter, é melhor ainda. Agradecer primeiro, interceder depois. E se der, pede para você. Porque eu garanto para você, você tem mais para agradecer do que para pedir, e mais para interceder do que para pedir. Quarto lugar, todos os homens devem receber as nossas orações, sejam autoridades ou não. Então nós não devemos só orar por quem a gente ama. Jesus disse que nós temos que orar principalmente pelos nossos inimigos. Então, se você quer ter um amigo perto de você, ore por ele. Se você quer ter um inimigo perto de você, mas como seu amigo, interceda por ele. Esse princípio eu aprendi quando eu comecei a pastorear. As pessoas que mais se opuseram pelo meu ministério no início são os que mais me apoiam hoje, de tanto que a gente ora por eles. Nossa vida lá em São Paulo não foi fácil não, para chegar até aqui. Em quinto lugar, se quisermos ter uma vida sossegada que eu estou dizendo para vocês assim, no meio da luta você conseguir respirar, tá? Devemos viver com toda piedade, honestidade e cumprir nosso dever em relação a Deus e aos homens. Piedade é você agir com amor. Pio é ser caridoso. A palavra pio é caridoso. Eu não lembro a outra palavra que também significa, mas fica mais fácil de entender assim. Quando você for orar por alguém, quando você for fazer algo por alguém, faça de maneira piedosa, que é onde você faz como se fosse para você. E ainda, a honestidade, seja honesto. É safado sem vergonha, pilantra, fala, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, eu sou safado sem vergonha, pilantra. Às vezes eu falo isso para Deus. Não com essas palavras, mas eu falo quem eu sou para Deus. Por quê? Ele sabe quem eu sou e para Ele eu não consigo mentir.
Para Ele eu não consigo. E a honestidade diante de Deus é o que Ele quer, para mudar você e para mudar a igreja e para mudar todos nós. Deus precisa da nossa honestidade. Porque entenda uma coisa, ontem eu estava conversando com o vô da Larissa, eu disse assim, o pecado não é dever. O problema não é dar satisfação para quem você deve. Não é atitude cristã. Cristão não mente. Cristão não tem uma vida igual às pessoas desse mundo. Tem que ser. O cristão, ele mora nesse mundo, ele pisa nesse mundo, mas ele pertence ao reino de Deus. A partir do momento que você conhece a Cristo, você já não vive mais aqui. Você vive num reino futuro. Você só pisa aqui. Você é forasteiro. Você é peregrino em terra estranha. Em sexto lugar, Deus tem uma boa vontade com a salvação de todos. Mas a falha vem da gente, vem do homem. É a gente que não quer. A culpa nunca é de Deus. O erro nunca é de Deus. A culpa é do homem. Quem pecou lá no Jardim do Éden não foi Deus. Foi o homem. Mas Deus, lá na eternidade, Ele já proveu a salvação por esse erro que aconteceu no Jardim do Éden. E até hoje, Cristo intercede por nós, para que nós nos acheguemos ao trono de Deus. Para finalizar, irmãos, a salvação é entregue a todos através da obra redentora de Cristo. A todo aquele que crê. Entenda, você pode conhecer a Cristo, ouvir falar de Cristo, até orar, se sentir feliz dentro do culto. Você pode cantar os louvores e ir embora para sua casa mais leve, mas pode ser que você nunca tenha tido um encontro com Cristo. Talvez você não conheça Ele. E para que você conheça Cristo, você precisa de uma vida devota exclusivamente a Ele. Todos os dias, a primazia na sua vida tem que ser Cristo. Eu li um livro um tempo atrás, muito tempo atrás, que dizia assim: em seus passos, o que faria Jesus? O que eu te pergunto, cada vez que você vai fazer alguma coisa, se fosse Jesus, você faria do mesmo jeito? Se você fosse Jesus, você faria do mesmo jeito? Se toda vez que você perdesse a paciência, que você perdesse a calma, que você agisse do jeito que a gente age, será que Jesus agiria da mesma forma? Será que Ele está feliz olhando você lá de cima? Será que Ele está olhando mesmo? Será que Ele está enxergando? Porque aqui Paulo está dizendo que a fé é universal. Universal em que sentido? Cristo olha lá de cima. Ele olha aqui para baixo e Ele enxerga a igreja dele no mundo todo. E pode ser que aqui, nós estamos reunidos aqui em 10, 12 pessoas, 15, sei lá. Ele está enxergando meia dúzia. Mas eu espero que Ele esteja enxergando os 15. Amém. Glória a Deus. E isso é uma fé universal. Conhecer a Cristo é saber com quem você anda. Será que quando você vai a algum determinado lugar, você não lembra que Cristo está andando junto com você? Melhor, dentro de você? Existe um termo na teologia que diz assim: tabernacular. Você é um tabernáculo. Você anda. Você é um tabernáculo móvel. O Espírito Santo habita dentro de você. E aonde você vai, você leva não somente a Cristo, mas toda a Trindade. Será que aonde nós estamos pisando, nós estamos agradando ao Senhor? Faço essa pergunta para você e relembro. A salvação é entregue a nós através da obra redentora de Cristo. E essa obra, ela é feita somente por Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. E a nossa oração é sempre que Cristo venha cuidar da nossa igreja, mas não a igreja visível, a igreja invisível, aquela que só Cristo sabe quem é. Deixa eu ver se eu entendi a letra certa aqui, tá?
É a Daniele e o Célio. Vocês são casados? Que bom. Feliz de vocês terem vindo aqui. Espero que vocês tenham gostado. E sejam bem-vindos. Oi? Também diga a mesma coisa, seja bem-vindo. Não, mas vamos receber eles. Fala aí, meu flor. Você ia falar alguma coisa? Não, só receber. Tá. Não, a gente tem uma cara meio feia, mas é só a cara. Da cara. Só a cara. Bonito. Assim. O Evangelho, ele é bonito, é lindo, maravilhoso. Para quando a gente colhe ele. Mas quando ele está mastigando, ele tem uns gostos de tijolo, de pedra. Mas assim, a gente prima pelo conhecimento da palavra. E Deus abençoe as suas vidas. Está vindo um abençoado aí, né? Fala, filha. Eles são pastores em São Paulo. São? Da onde? Da Zona Leste. Ah, é parente seu? Você não fala nada? Você só fala agora. Que bom, né? Que bom. Ainda chega atrasado, né? Depois nós mais depois da fora. Tá bom. Vamos receber esse casal, gente, que são pessoas que a gente vai aprender a amar, né? Vamos recebê-los? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre. E se vocês vão para São Paulo, Deus abençoe vocês. Mas se for ficar um tempinho aqui, vem comer um pouquinho com a gente aqui, porque a gente não come caviar, a gente come farofa, torresmo e feijão de corda. É para engordar mesmo. Tá bom? Eu queria chamar a irmã Erika aqui na frente. Nós vamos orar, foi aniversário dela essa semana. Guilherme, faz favor aqui. Vamos orar, irmãos? Senhor, eu te agradeço pela vida da tua filha, Pai. Por mais um ano que Deus, o Senhor concedeu para ela. Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Pai, abençoar a vida da Érica, Pai. Quero uma bênção, Pai, aqui neste local. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te agradeço, Pai. E peço que o Senhor, Pai, cubra ela com as tuas bênçãos. Hoje, para todos sempre, Pai. Que eu te agradeço, Pai. E eu te louvo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Cuida dela, Pai. Toma ela pelas mãos e abençoa, Pai, o seu ministério, o seu chamado, junto do seu esposo. Pai, cuida dela, Pai, porque eu te agradeço. E eu te louvo, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, viu, filho? Parabéns, viu? Pastor João, vem cá orar por nós, para encerrar. E já aproveita e pede a bênção apostólica também. Tá ruim também? Não, estou cansado. Tá cansado? Eu pensei que esse mal ele estava pegando, né? Senhor, prazer, abençoe. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos implorar ao Senhor, agradecer por esta palavra, por este culto. Que Deus nos dê uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, te louvamos esta noite por tudo quanto tens feito. Por este culto, pela tua palavra agora pregada, pela vida do teu povo, por esta igreja que anuncia o santo evangelho do Senhor neste lugar, nesta cidade, servindo as pessoas, amando a cidade, amando os povos. Abençoa teu filho, pastor
anjo desta igreja, em todo o ministério dentro da tua igreja. Dá-nos uma semana de bênção, de paz, de saúde ao teu servo, de vitória na área clínica. Senhor, e fortaleça esta igreja mais e mais na graça que há no Senhor Jesus Cristo. Guarda-nos debaixo da tua bênção, paz e proteção. Dá-nos uma semana rica, plena na tua presença, de vitória em vitória. Em nome de Jesus, é o que te pedimos, agradecidos nesta noite. Amém. Amém. Pegue as suas mãos e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a santa consolação do Espírito estejam conosco e conosco permaneça não só hoje, mas para sempre. E todos digam Amém. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe mesmo. amém. Vai embora não, fica aí pra gente bater um papinho. Tá bom. Deus abençoe, meus irmãos. E uma coisinha que eu queria falar para vocês. Ó, dia 31 de dezembro, vou estar aqui a partir das 10 horas da noite. Amém para vocês? Amém. Porque olha, irmãos, esse ano, como ano passado, se a gente o ano passado a gente só teve a agradecer, imagina esse. Imagina esse. Então, todos têm a liberdade de fazer o que quiser. Eu, minha esposa e o Pedro que está do outro lado da rua ali, ó, estaremos aqui. Pode contar comigo. Amém. Pode trazer a família também, porque é o seguinte, depois a gente coloca as mesas lá fora e come o salgado lá. Porque daí dá para bater bastante vento. Aí fala assim, hoje eu comi fora, comi lá fora. Tenha uma boa semana para vocês, Deus abençoe. Gente, a paz do Senhor. A paz do Fica Senhor. todo mundo com Deus, tá? Amém. Desliga ali para mim. É aqui? Eu vou querer. Por que esse neném tá baixo hoje?